Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1136. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 31 minutos da quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, muito tarifado. No grupo dos mais tarifados está o professor Bagdadi. E muito preocupado com o cenário internacional de muita imprevisibilidade e incerteza. E o professor Bagdadi entregou-se ao vício de brigadeiro de colher em plena madrugada. Agradeço a todas as manifestações de solidariedade ao professor Bagdadi. Estamos na luta, estamos tentando construir alternativas para que o professor Bagdadi resista à tentação da madrugada, e por isso temos aqui essa corrente na comunidade do Petit Jornal. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Olha a seriedade do início do episódio, hein? Tudo bem, Daniel Souza, com essa? Meu Deus, Daniel Souza, você tá se especializando cada vez mais nessa abertura, cara. E pior que você não erra mais, né? Antigamente você errava. Tudo bem, Daniel Souza, com S. Vamos lá para mais esse episódio, para esse bate-papo 1136. Daniel Souza, queria dar as boas-vindas aqui a todo mundo que está junto com a gente, todo mundo que nos acompanha, todo mundo que se atualiza, né, acerca do que está acontecendo mundo afora, junto com o Petit Jornal. E, Daniel, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre a multa bilionária que foi aplicada sobre a Meta. Traz contexto para mim, Daniel Souza, o que aconteceu? Pois é, Tanguy, a gente chegou a falar aqui no Petit Jornal há alguns episódios sobre esse mega processo que estava acontecendo na Califórnia. Aliás, foi a junção de muitos processos de muitos estados americanos contra a Meta, envolvendo ali basicamente questões relacionadas à segurança infantil. O processo ele vai ser encerrado por um acordo. A Meta concordou nessa quarta-feira em pagar até 18 bilhões de dólares para encerrar o processo sobre danos das redes sociais a adolescentes. O acordo foi aprovado por um juiz federal, envolve dezenas de procuradores gerais estaduais, além do Distrito de Colômbia, além também de Porto Rico, Samoa Americana, Ilhas Marianas e assim por diante. O pagamento será realizado em parcelas anuais ao longo de 10 anos, distribuídas conforme a população de cada estado signatário. Os procuradores diziam que a empresa fomentava epidemia de problemas de saúde mental entre jovens. Não é possível isso. É sério mesmo meu Deus, essa era a acusação. Alegavam que a Meta escondia os danos de suas plataformas. Não é possível, não acredito nisso aqui. A acusação incluía também permitir que menores contornassem controles parentais. Meu Deus! Mas agora teremos mudanças além da multa. Limite diário padrão de 2 horas para adolescentes no Instagram e Facebook, só desativável com autorização dos pais. Bloqueio automático de uso entre meia-noite e 6 da manhã. Meia-noite achei tarde, hein? Podia ser mais cedo, hein, Meta? Modo escola, notificações mudas entre 8 horas e 15 horas, ou seja, durante o horário de aula, seguindo ali o padrão dos Estados Unidos. Fim da contagem visível de curtidas para usuários adolescentes e opção de desligar autoplay e feeds algorítmicos. Na prática, então, a Meta está oferecendo ali algumas mudanças específicas para usuários adolescentes. Os usuários adultos continuam mais ou menos da mesma forma. O que eu não sei se temos maturidade, hein, Tanguy? Não temos maturidade. Alô, Meta. Os adultos também não têm maturidade para scroll infinito. Não temos maturidade para curtidas, contabilidade de curtidas. Não temos maturidade também aí para esse uso noturno. Então, quem sabe, hein? Podemos evoluir aí para uma formatação um pouco mais ampla. Mas, de qualquer maneira... Eu posso criar uma conta de adolescente para mim, Daniel? Eu tô pensando nisso. Ai,
Pois é, né, cara? E aí mas aí você tem que escolher um controle parental. Pode me colocar como controle parental, que eu vou ali cuidar, Tanguy, das configurações adequadas para a sua utilização. Fica tranquilo Perfeito, que você sabe que eu farei isso com o maior prazer e carinho. perfeito. Então você vai pensar sempre no melhor para mim. Daniel Souza, vamos acompanhar como é que vai ser essa questão da meta, ainda mais porque isso pode ter uma repercussão internacional, né? Isso pode acabar se tornando, portanto, a política global da meta. Vamos ver para onde que isso vai. Daniel, ainda falta muito tempo, é verdade, para as eleições na França. As eleições na França elas estão marcadas, né, o primeiro turno para 18 de abril, faltam mais de 6 meses, o segundo turno no dia 2 de maio. Agora, essa eleição na França, Daniel, ela é uma eleição de altíssima importância. Em primeiro lugar, pelo fato de que Macron não pode ter um terceiro mandato, ou seja, ele não será candidato naturalmente, ele já está terminando o seu segundo mandato. E a gente sabe também que, dependendo do que acontecer na França, isso pode determinar o próprio futuro da União Europeia. A França é uma das duas maiores economias da União Europeia, é um dos sustentáculos da União Europeia. A gente sabe que na Alemanha, a gente também tem alternativas anti-Europa, anti-União Europeia, que estão ganhando força também, em especial a alternativa para a Alemanha, né, a AfD. Então, essas eleições, Daniel, na França e as eleições que virão na Alemanha, né, quando tivermos novas eleições gerais, são muito importantes para a gente tentar imaginar para onde que a Europa vai. Lembrando que a gente teve recentemente o Brexit, né, faz 10 anos agora que o Brexit foi votado, né, foi efetivado ali em 2020, mas o Reino Unido não era exatamente uma engrenagem absolutamente central. Foi um país que entrou na integração europeia só em 73. A integração europeia existe desde a década de 40, né? Ainda que no formato inicial, década de 50, você teve os primeiros tratados. O Reino Unido demorou mais de 20 anos para entrar, mas se algo acontecer com a posição francesa e alemã na União Europeia, é possível que a União Europeia ela passe por uma reconfiguração que talvez você não consiga muito voltar atrás. E no dia de ontem, nós tivemos o primeiro debate presidencial. Naturalmente, ainda são pré-candidatos, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer até lá, mas a principal federação patronal da França realizou um debate que teve como principais debatedores ali Marine Le Pen, que é a candidata do Rassemblement National, né, a Reunião Nacional, que é a principal candidata da extrema-direita, e Jean-Luc Mélenchon, que já teve uma participação importante nas últimas eleições francesas, como candidato da esquerda radical. A gente também tem um candidato macronista, né, o cara que foi primeiro-ministro da França de 2017 a 2020, ele está meio que ali nesse centro que era ocupado pelo Macron até agora, que é o Édouard Philippe. Então eles estão fazendo ali um debate acerca de para onde que a França pode ir daqui para frente. Com propostas, Daniel, muito caricatas. São propostas que não surpreendem absolutamente ninguém. Você tem a Marine Le Pen tentando trazer para o seu lado o empresariado francês, dizendo, olha, gente, fiquem tranquilos, na minha gestão as dívidas vão ser pagas, a gente vai ter controle fiscal, a França já é muito endividada, vamos controlar isso. Ao passo que o Jean-Luc Mélenchon diz que, olha, tem que inclusive parar de pagar dívida é um atraso, a França ela tem que poder se endividar mais, é assim que você vai alavancar os investimentos, enfim, alavancar o crescimento da França. Então, esses são os termos das eleições nesse momento e as projeções, Daniel, as pesquisas agora, mais uma vez, tem muita coisa para acontecer, elas mostram uma ampla possibilidade de vitória de Marine Le Pen, então ela deve ter uma vantagem, de novo, são projeções de agora, mas ela, nesse momento, projeta uma vitória, uma ampla vantagem no primeiro turno das eleições. Provavelmente, no cenário atual, ela iria para o segundo turno com Jean-Luc Mélenchon, ou seja, a alternativa macronista mais de centro ficaria de fora, e Marine Le Pen aparece com vantagem para se tornar a próxima presidente da França. A gente está falando aqui, Daniel, sobre um momento de um pessimismo muito grande na França. Só para a gente ter uma ideia, 82% dos empresários franceses estão pessimistas com o que vem pela frente, independente de ser a Marine Le Pen ou o Jean-Luc Mélenchon que se torne presidente, ou até uma alternativa mais de centro, que é considerado também um centro muito enfraquecido. Vamos acompanhar, Daniel, tem muita coisa para acontecer, mas essa eleição na França, ela é, sem dúvida, uma eleição que vai ser central para a gente imaginar o caminho da França. Na prática, então, Tanguy, a gente está falando de um processo de radicalização da política francesa que coloca o país num grau de incerteza, até no comportamento em relação à União Europeia, no comportamento
em relação à política econômica, no comportamento em relação à dinâmica de imigrantes. A gente está falando até de um radicalismo. Em alguns pontos eles até concordam, né? Alguns pontos eles acabam tendo até semelhanças, né? Por mais que eles muitas vezes não gostem de reconhecer isso publicamente, né? A gente teve nesse debate, né, a impressão que eu fiquei foi que os pontos nos quais eles concordam, eles estão tentando se diferenciar. Então a gente sabe, por exemplo, que a Marine Le Pen, ela nunca foi muito favorável à União Europeia, ela tinha uma lógica um pouco agressiva também com relação à globalização. Como o Jean-Luc Mélenchon também assume essa postura, ela tentou se aproximar do empresariado dizendo, não, vem cá, a gente vai controlar os gastos, fiquem tranquilos, a gente não vai dar nenhum cavalo de pau, a gente vai fazer mudanças, mas vão ser mudanças paulatinas, o que a gente sabe que é uma mudança na postura dela. De uma certa maneira, me parece que a Marine Le Pen, ela está tentando pegar um modelo que está dando certo com a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni tinha um perfil também mais radical, né, um pouco mais duro com relação ao futuro da Itália, e passou por um processo ali de uma acomodação, uma tentativa de mostrar que, olha, nem tudo é radicalismo e tudo. Me parece que a Marine Le Pen está tentando se tornar um pouco mais palatável para o eleitorado, para os empresários, para se viabilizar. E o Jean-Luc Mélenchon, ele não faz qualquer tipo de concessão, então, nesse sentido, talvez seja um dos motivos que explica o fato da Marine Le Pen estar tão à frente nas pesquisas assim. Agora, Daniel, se os franceses vão ter que escolher entre duas alternativas, você que está ouvindo a gente, não precisa. A Insider Store, Daniel, está apresentando aqui um momento crucial que é a possibilidade de você experimentar mais por menos. Por quê, Daniel? Quando você olha lá o catálogo da Insider Store, você vê às vezes alguns produtos, né, algumas camisas ou outros produtos que são parecidos entre si. A Insider Store está fazendo uma promoção para que você possa comprar os dois produtos e escolha qual dos dois é o ideal para você. Você vai escolher, de repente, às vezes você vai ver que você gosta dos dois. Mas, por exemplo, Daniel, uma tech t-shirt e uma tech t-shirt heavy. A Insider Store, ela está te oferecendo 30% off nos kits de duplas. Aí você compra uma tech t-shirt heavy e você vê o que funciona melhor para você. Eu tenho meu escolhido, Daniel. Não vou revelar aqui porque eu não quero influenciar ninguém. Mas eu tenho meu escolhido. Para as mulheres também, Daniel, você tem a tech t-shirt, por exemplo, e a Next Tech. É outra camisa tecnológica, está lá também com 30% de desconto. Tem várias opções dessas, experimente por menos. O link está na descrição desse episódio, com 30% de desconto nos kits de duplas, não perde essa oportunidade. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Clique, conheça a Insider Store, que tem peças para as mais diferentes situações que podem aí agregar ao seu guarda-roupa. Link no descritivo desse episódio. Tem que trago uma vez mais debates em relação à inteligência artificial, particularmente nos Estados Unidos. É impressionante como esse debate nos Estados Unidos é bastante acalorado, até muito diferente da China, que tem ali uma visão um pouco mais clara do que fazer e de como se posicionar. O Bill Gates publicou nessa quarta-feira um ensaio de 12 páginas com avisos sobre os riscos da inteligência artificial para o emprego e para a condição humana. Ele diz que empresas avançam com tecnologia sem plano maior para lidar com a disrupção que ela vai causar. Ele defende taxação sobre tokens e bots de inteligência artificial para financiar redes de proteção social. Propõe que sociedades reservem certos empregos exclusivamente a humanos, mesmo quando a inteligência artificial já for capaz de exercê-los. O tom do texto é mais sóbrio que um ensaio de 2023, quando Gates se dizia entusiasmado com a inteligência artificial e dizia naquela altura que estava tão entusiasmado como havia estado com a internet ou com o PC, o Personal Computer. Já o Google está movendo equipes de responsabilidade para fora do DeepMind, o laboratório que desenvolve seus modelos de fronteira. Times passam a integrar a área de assuntos corporativos e globais da empresa. Mudança ocorre em meio a uma onda de saída de pesquisadores sêniores do DeepMind para rivais como a OpenAI e a Anthropic. Funcionários temem que o afastamento reduza o acesso e a influência das equipes de segurança sobre o desenvolvimento dos modelos do Gemini ou do Gemini.
E falando agora um pouco sobre China, a XPeng, fabricante chinesa de veículos elétricos, afirma que seu robô humanoide, o Iron, pode se tornar a sua principal fonte de receita, Tang. Aliás, eu sigo focado nas Olimpíadas de humanoides. Mandei para você, inclusive, uma corrida onde nós tivemos ali todos os competidores escangalhados no final, né, Tang? Escangalhados, em curto e tal. Que momento deprimente. Acabou ontem, Daniel. Eu acompanhei de perto também. Acabou ontem, né, a Olimpíada, né, de humanoides. E eu tô muito curioso, Daniel, pra gente saber quem foi que ganhou mais medalhas, como é que foi. A gente teve até competição de break. Pô, competição de break, quando você fala sobre o robô, é meio ruim, né, Daniel? Porque o robô quebra ali, pô, o prejuízo não é brincadeira, não. Daniel Souza, quero trazer como próxima pauta as eleições brasileiras, mas especificamente as eleições nos Estados Unidos, né? A gente sabe, Daniel, que há um temor dos eleitores brasileiros que vivem nos Estados Unidos em irem para a sessão de votação, porque você tem operações do ICE que podem, naturalmente, ter alvos fáceis nos Estados Unidos. Então, principalmente, Daniel, quando a gente fala sobre brasileiros em Nova Jersey, que temem sair de casa para votar no primeiro turno das eleições, né, brasileiras, que vão acontecer no dia 4 de outubro, e isso acabou fazendo com que o consulado brasileiro em Nova York escolhesse um outro lugar para realizar as eleições. A preocupação, Daniel, é que locais anteriores, né, onde as eleições já foram realizadas, exigiam que os eleitores fizessem fila fora da sessão eleitoral. E aí as pessoas estão dizendo, olha, eu não vou, porque é muito arriscado. Não vou sair de casa para ficar numa fila na rua, dando sopa para o ICE. Os brasileiros estão realmente tendo que tomar muito cuidado, aliás, não apenas brasileiros, mas têm saído de casa o mínimo possível, têm pedido comida por aplicativo, né, ao invés de ir para restaurante, têm monitorado grupos de WhatsApp para saber se está tendo alguma operação, se não está. Você imagina se essas pessoas vão dar a bobeira de votar e ficar do lado de fora esperando numa fila. Então, o consulado brasileiro em Nova York, Daniel, acabou mudando o local da votação e a eleição, portanto, a votação em Nova York vai acontecer num complexo escolar no Queens. Essa estrutura foi escolhida porque ela permite que os eleitores fiquem dentro das instalações. E a gente sabe que nos Estados Unidos você não pode fazer uma operação como essa dentro de um local privado sem autorização de algum juiz. A gente sabe que isso já aconteceu, né? Então, muitas vezes o ICE passa por cima de determinadas barreiras que não poderia, mas é pelo menos ali uma tentativa de apresentar algum tipo de segurança. E esse mapeamento do local, ele contou com a colaboração da Polícia de Nova York e da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ICE é federal e o Estado de Nova York, a Polícia de Nova York, é contra as operações, então houve ali um apoio. Aliás, esse local onde o Brasil vai realizar as eleições em Nova York já foi utilizado, inclusive, para as eleições peruanas. Então, os eleitores peruanos já votaram nesse local exatamente para oferecer uma segurança maior. A gente está falando sobre 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, mas apenas uma fração, Daniel, 265 mil estão registrados para votar, então pouco mais de 10% apenas estão registrados para votar, e desses 50 mil estão em Nova York ou Nova Jersey, né? Então, você acaba tendo uma concentração bastante grande, mas há uma expectativa de que você tenha um eleitorado que vá comparecer de fato às urnas muito pequeno, exatamente por conta dessa preocupação com relação às ações do ICE, Daniel. Tanguy, o Vietnã registrou superávit comercial de inacreditáveis 114 bilhões de dólares com os Estados Unidos no primeiro semestre de 2026. Esse superávit comercial supera o superávit comercial de Taiwan, México e até China com os Estados Unidos. Então, o Vietnã é o país que tem o maior superávit comercial com os Estados Unidos. O movimento é herança, em parte, da guerra comercial global de Donald Trump. Afinal, nós temos observado que a taxa efetiva sobre importações chinesas chegou a 23,2% em junho, bem acima da média global de 7%. O Vietnã, em contraste, tinha uma taxa média efetiva de 6,5% no mesmo período. Apple, Nike estão entre grandes companhias que transferiram parte da produção da China para o Vietnã ao longo dos últimos tempos.
O movimento também atingiu fabricantes menores, como fabricantes de móveis, que inverteram aí a proporção de fornecedores, estão tendo mais fornecedores no Vietnã do que na China, justamente por conta da questão tarifária. O Vietnã ainda não é o maior exportador de bens para os Estados Unidos. Canadá, México, Taiwan e China continuam à frente. Mas o país tem o maior superávit comercial com os Estados Unidos. Importações americanas vindas do Vietnã, elas somaram 123 bilhões no primeiro semestre, alta de 40% em relação ao ano anterior, o que é algo que chama muito a atenção. Quer dizer, os Estados Unidos não exportam quase nada para o Vietnã, e com isso você acaba tendo ali o Vietnã com superávites comerciais muito expressivos. Enquanto isso, as importações chinesas caíram para 129 bilhões no mesmo período, e se a gente comparar com o ano anterior, no ano anterior, essas mesmas importações americanas de produtos provenientes da China eram de 168 bilhões, quer dizer, caíram de 168 para 129, o que mostra como a questão comercial está batendo forte no relacionamento entre China e Estados Unidos. Não deixa de ser curioso, afinal a gente sabe o histórico que Estados Unidos e Vietnã têm na segunda metade do século XX, mas as relações entre os dois países hoje são muito boas, o que mostra, inclusive, essas tarifas especiais que os vietnamitas desfrutam no mercado americano, e o Vietnã replicou ali, em grande medida, o modelo de outros países da Ásia de utilizar o seu território como plataforma de exportação. Aí essa plataforma de exportação acaba gerando transbordamento de renda, acelerando o crescimento econômico, dinamizando o mercado interno, e você vai tendo ali, ao longo de várias décadas, um processo de crescimento muito acelerado, e o Vietnã tem apresentado esse tipo de comportamento. Até o próprio Brasil, num passado recente, buscou estreitar laços com os vietnamitas como forma de tentar também ampliar a sua corrente de comércio. Aliás, Tanguy, queria também registrar bem rapidamente que a UEFA está preparando uma queixa criminal contra o presidente da FIFA, o Infantino, em cortes da Suíça. A acusação é má gestão criminosa sob o artigo 158 do Código Penal Suíço. A Suíça foi escolhida como jurisdição por ser onde fica a sede da FIFA. Recentemente, nós tivemos aqui no Petit Jornal, acompanhamos isso, o Infantino tentou vender uma participação de 20% em uma subsidiária que a FIFA criaria para comercializar direitos e eventos como a Copa do Mundo, e seria uma forma de vender para investidores privados, e entre os investidores privados nós tínhamos ali pessoas próximas ao Donald Trump. A UEFA se contrapôs fortemente, ameaçou a FIFA de boicote e agora vai para cima do Infantino criminalmente, sugerindo que não vai aceitar que ele continue no cargo, o que cria aí realmente muita tensão na Federação Internacional de Futebol. E pensar que há poucas semanas o Infantino estava todo ali na Copa do Mundo e agora está com problemas seríssimos para se preservar no cargo, chegou até a pedir ajuda do Trump, o Trump fez uma declaração de apoio a ele, mas não é suficiente. Talvez no caso dos europeus até atrapalhe mais do que ajude essa defesa do Infantino por parte do Trump. Faltou malandragem pro Infantino, né? Você tá numa situação dessa, a última pessoa para quem você tem que pedir apoio é pro Donald Trump, né? A situação dele vai piorar ainda mais. Daniel, eu quero repercutir um tema que você trouxe ontem. Você falou aqui ontem sobre a retaliação que o Canadá está impondo às tarifas impostas pelos Estados Unidos com os produtos canadenses. Então, os Estados Unidos estão colocando tarifa com todo mundo, inclusive sobre produtos canadenses, e o Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, disse que, olha, você vai me tarifar, eu vou tarifar de volta, vai ser dólar por dólar. Tudo que você me tarifar, eu vou tarifar de volta. E aqui, Daniel, essa minha pauta de hoje, ela é quase uma pré-geleia. A gente está na quinta-feira, né, Daniel? É o último bate-papo da semana, e daqui a pouco você vai entrar na geleia da Shakira, mas a pré-geleia de hoje é um tema sério, mas chega a ser meio curioso, é que o impacto que essa guerra tarifária entre Estados Unidos e Canadá vai ter é que isso deve levar a um aumento entre 25% e 50% no preço do papel higiênico nos Estados Unidos. Isso se dá pelo fato de que o Canadá é o maior fornecedor de papel higiênico para o Canadá. Só para a gente ter uma noção,
Em 2024, os Estados Unidos importaram 328 milhões de dólares em papel higiênico do Canadá. Aí eu fui um pouco mais além, Daniel Souza, e fui tentar entender por que isso é um problema tão grande. E cheguei à seguinte informação, Daniel Souza. Os Estados Unidos respondem por mais de 20% do consumo global de papel higiênico. Os Estados Unidos são cerca de 4% da população mundial, tá, gente? E eles respondem por mais de 20% do consumo global. Ou seja, Daniel Souza, vai sair muito caro. A média, Daniel Souza, isso aqui me pegou muito. A média, Daniel Souza, é que os americanos consomem 141 rolos por habitante por ano. Como assim, Zagui? Peraí. Não, peraí. Tá errado 141 isso. rolos, Daniel, por habitante por ano? Porra, Daniel, é muito, cara. Você lembra, na época da pandemia, que o papel higiênico nos Estados Unidos acabou rápido? Você lembra dessa história? Enlouquecem, né? Eles vão comprar papel higiênico, estocam papel higiênico. Não podia faltar papel higiênico na casa dos americanos e tal. Foi o primeiro produto a esgotar. Rolos? Não é 141 rolos por residência, não, gente. É por habitante, por pessoa. É um país com mais de 300 milhões de pessoas. São 141 rolos por habitante por ano. Então, essa briga aí, Daniel Souza, vai trazer problemas, viu? Ô, Donald Trump, pede pinico aí pro Canadá, porque o bicho vai pegar pro lado de vocês, Daniel Souza. Desse jeito, Daniel Souza, tá aberta a geleira Shakira. Conta pra mim, Daniel, o que você traz pra gente encerrar o nosso episódio de hoje? Tem que eu trago uma notícia dessa semana. França e Arábia Saudita concordaram em realizar um grande projeto. Um grande projeto que vai ser um parque de diversões do Dragon Ball Z, perto de Paris. Dragon Ball Z, Tang! Meu Deus do céu, quem é que vê Dragon Ball Z ainda? Mas enfim, o valor do projeto é de 6 bilhões de euros. O anúncio foi feito no Palácio do Eliseu durante a visita do Mohammed bin Salman a Paris. O parque será construído na região noroeste de Paris e deve gerar 22 mil empregos. A ideia nasceu, Tang, depois que o Macron e o bin Salman descobriram durante visita do presidente francês à Arábia Saudita em 2025 que os dois compartilham a mesma paixão, o Dragon Ball Z. O Macron, acho que está construindo o parque para ele. É isso, o parque é para ele. O Macron, Daniel, é de 1977, tá? Nasceu em 1977. Na época que o Dragon Ball Z estava na televisão, ele era um adolescente. Beleza, deve ter assistido. E o Mohammed bin Salman, Daniel, é de 84, se eu não me engano. Também, ele era criança na época que o Dragon Ball Z estava bombando. Então, é isso agora. Pô, não sei, os ouvintes vão contar pra gente, tá? Se tem alguém com menos de sei lá, com que idade que assiste Dragon Ball Z, que assistiu Dragon Ball Z. Sei lá, hein? Enfim. Esse projeto também integra a estratégia saudita de diversificar a economia do país para além do petróleo. Bin Salman possui um castelo perto de Paris e acabou fazendo uma viagem rara ao exterior. Apareceu ao lado do Macron na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de Esportes em Paris no domingo. Autoridades francesas apresentam o projeto como prova de que o país continua atraindo investimentos estrangeiros. Tanguy, eu estou convencido de que esse parque é para o Macron e para o bin Salman. O bin Salman, quando tiver no castelinho dele, lá na França, vai ao parque. O Macron também quer ir ao parque. E eles vão ter lá um parque no noroeste de Paris, noroeste de Paris, do Dragon Ball Z, para eles curtirem juntinhos, porque afinal o Dragon Ball Z une esses dois mandatários. Tá aí, só a correção aqui, o Mohammed bin Salman é de 85, tá? Não de 84. E o pessoal tá nos comentários aqui dizendo que é maneiríssimo um parque do Dragon Ball Z. Eu quero saber se vocês vão, tá? Eles estão contando com vocês aí que estão no chat dizendo que, maravilhoso e tal. Mas, enfim, fica aí o convite para vocês ajudarem o Macron e o Mohammed bin Salman a viabilizar esse projeto. Principalmente o Macron, né, Daniel, que vai fazer esse projeto aí e vai entrar de férias. Quer dizer, vai se aposentar. Ele vai poder curtir bastante o parque aí durante a presidência de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a companhia de todos vocês ao longo de mais essa semana. Um prazer de novo, né, gravar os episódios, fazer pesquisa. Então, trabalho danado, mas a gente gosta muito, né? Muito legal fazer o Petit Jornal, principalmente pela companhia de vocês. E se você quer ainda mais Petit Jornal, pessoal, às vezes fica, Daniel, final de semana, caramba, não tem episódio. O que eu vou fazer? Petit Curso, gente. Tá lá, petcursos.com.br. Tem tudo quanto é assunto que vocês possam imaginar. Tá lá, tem tema,
tem aula, tem curso, você assiste na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todas as aulas já gravadas pelo Petit Jornal, pelo Petit Curso, né? Sempre aulas em dupla, eu e o professor Daniel Souza, sobre os mais diversos temas. Acessa lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um produto digital artesanal e precisa muito do auxílio de seus apoiadores. E por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio, a gente tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também a chave Pix no descritivo desse episódio, tem o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã nós temos o episódio, né, do tradicionalíssimo Petit Invest. Vai ser gravado no YouTube, você é muito bem-vindo para assistir. Também estará no feed do podcast. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.